Olá, meu nome é Leandro, sou advogado e junto com Breno, Bruno e Gabriel formamos o Pianos. Este é um canal de conteúdo jurídico e a nossa pretensão é tentar, veja bem, tentar esgotar comentando todo o ordenamento jurídico. Claro que é uma pretensão hercúlea e temos que conciliá-la, de certa forma, com a utilidade de tal processo. Em que sentido eu quero dizer isso? Que vamos filtrar aqueles conteúdos que reputamos como mais importantes dentro do ordenamento jurídico, mas vamos dar um en passant ali em todo o ordenamento jurídico. Isso, embora estejamos aqui como que numa posição de autoridade, não nos arvoramos a tal. Não somos autoridade coisa nenhuma. Todos os quatro aqui estão aqui para aprender e acredito que você, do outro lado da tela, também está e provavelmente você sabe mais do que nós. Então, isso não exime você de procurar um cursinho. Claro que aqui neste canal vai haver quase tudo que vocês imaginarem, mas isso não exime vocês de procurar um cursinho, porque nós aqui somos como que amadores, tentando ensinar alguma coisa e ensinar para aprender junto com vocês. Então, recomendamos que faculdades, cursinhos e etc. Temos clara inspiração no canal do Marcelo, do Resenha Forense, embora com algumas diferenças, né? E como isso se dará, né? A nossa criação de conteúdo. A gente vai criar... Claro que esse é um vídeo de apresentação e achamos melhor fazer como numa forma de podcast, né? Mas, normalmente, criaremos o conteúdo nas nossas próprias casas, de forma mais simples. E, de modo concomitante, vamos nos reunir e fazer um podcast comentando algum assunto específico. E estamos abertos a qualquer sugestão que vocês quiserem mandar. E vamos comentar os assuntos no podcast, nós quatro. E também podemos chamar também algumas pessoas especialistas em determinados assuntos para conversar sobre esse assunto. Tá bem? E passo a palavra agora para Breno. Se apresente, fale quem você é e quais são as suas expectativas aí para o canal. Então, rapaziada, eu me chamo Breno Falcão, eu já sou graduado em Direito, sou servidor público e gosto muito da área de Direito Penal e Direito Processual Penal. Eu estudo ainda, inclusive, concurseiro, tem que ter um sofrido no meio do grupo. E a nossa expectativa aqui, e talvez a nossa pretensão, seja tentar transmitir de uma forma mais simples e objetiva o direito como ele é, vamos assim dizer. E porque eu pelo menos trago isso por mim, eu saí de uma faculdade onde eu tinha mais dúvida do que conhecimento. Acho que todos nós saímos assim, você chega... Eu acho que a comparação que a gente precisa fazer é como um cursinho de OAB, né? A gente tá pegando todo mundo aqui e vai tentar pegar alguns temas que envolvem uma discussão doutrinária muito profunda, um controle de constitucionalidade, uma teoria geral da pena, princípios de direito administrativo, terceiro setor, teoria da captura, e trazer para vocês de uma forma didática, de uma forma simples e até mesmo trazendo exemplos da doutrina, da própria jurisprudência e sempre com aquelas velhas 8 letras que eu achei interessante, com a letra da lei, né? Aprendi isso muito na faculdade. Uma frasezinha bem simples, ler a lei, que era que sempre me ensinaram. E eu acho que basicamente isso, a minha expectativa. Espero que todos vocês sintam-se satisfeitos com o que nós temos a propor aqui e que
tragam também um feedback, porque a gente precisa de feedback para poder trazer mais conteúdo e até melhorar o nosso próprio conteúdo. E eu vou dar a palavra aqui para Gabriel agora. Bem, prazer, pessoal. Meu nome é Gabriel. Eu sou ainda estudante de graduação. Estou no 6º período ainda. Eu atualmente sou estagiário na área de Direito Público, na advocacia. E o Direito Público, de modo geral, é algo que eu tenho um interesse muito grande. Direito comparado também é algo que eu me interesso bastante e coisas que eu pretendo contribuir aqui para o nosso projeto. Como o Leandro disse, é um projeto de amigos, é um projeto que começa bem amador, mas que nós pretendemos colaborar de alguma forma, contribuir para o debate jurídico brasileiro, numa perspectiva mais clássica, numa perspectiva que também não deixa de ser atual, comentando sobre os principais assuntos, não só na jurisprudência brasileira, como também estrangeira, quando é importante, quando conveniente. Eu passo a palavra para Bruno, que vai agora finalizar. Eu sou Bruno, eu também sou estudante de Direito, tô indo para o último período agora da graduação, o 10º período. Eu acabei de voltar de um intercâmbio na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e nesse grupo aqui eu fiquei responsável basicamente pela parte das matérias propedêuticas, sobretudo História do Direito, Direito Romano, um pouquinho de filosofia e um pouquinho de introdução ao direito. Sempre com humildade, claro, que a gente tá todo mundo aqui aprendendo. E eu acho que eu posso trazer algumas coisas interessantes, de maneira menos prática, na verdade. São aquelas cadeiras introdutórias, mas que acho que é a parte fundamental para um melhor entendimento do que é o direito. É isso. Como o Gabriel bem falou aí, temos uma clara preferência pelo justnaturalismo clássico, mas isso não nos impede de comentar o positivismo jurídico, nem você que está chegando no canal, que você, por ser positivista, você venha também aprender o positivismo com a gente. Não nos impede de explicar o positivismo como se fôssemos ferrenhos positivistas, digamos assim, sempre de uma forma imparcial, vendo o positivismo tal como ele é. Não é não, Gabriel? Será que vai conseguir fazer isso? Eu diria que é uma questão de honestidade intelectual, né? Você mostrar as coisas tais quais elas são. Aí vamos começar com a primeira indagação. Seria imparcialidade ou neutralidade? Eis a primeira indagação. Vamos lá, jovem da filosofia jurídica. Neutralidade, né? Neutralidade. Ser neutro é melhor do que ser imparcial, porque... Alguns Diga. doutrinadores da área processual, eu acho que isso é mais ligado ao processo civil, vi isso há muito tempo. Não lembro se foi Marinoni, se foi Humberto Teodoro Júnior, não me recordo mais quem foi. Faz séculos que eu não vejo processo civil. Mas eles falam justamente sobre o fracasso do princípio da impessoalidade, que a impessoalidade diz que nós meio que, de uma forma assim, avalorados. Só que não acontece, todos nós carregamos princípios. O que pode acontecer é não ter uma conduta impessoal, mas ter uma conduta neutra. Sim, eu li um artigo acho que foi do Adrian Vermeule. Sim, o Vermeule é fantástico. The New Digest, no Substack. E aí ele falava de um princípio do direito romano, que agora eu não lembro em latim a frase, mas era mais ou menos assim. Aquilo que agrada ao príncipe tem força de lei. Pot placuit princeps legem habet vigorem. Exatamente. O digesto. Exato. E aí ele explica que não é porque... Não era de maneira tirânica que isso acontecia. É porque se o príncipe assim queria, ele estava pensando no bem comum, estava pensando em todas as possibilidades que aquilo seria bom. E não porque é porque ele quer e acabou-se. E é nesse sentido que a gente tem que ser neutro e não parcial. Inclusive, tem que ser parcial pelo bem, pela verdade. Hoje mesmo eu estava escutando um podcast do professor Vermeule. Uhum. Uma grande inspiração nossa... Eita, bateu. Uma grande inspiração nossa, professor de Harvard, de Direito Constitucional e Administrativo. Ele estava falando também sobre essa questão da tradição romana, né? E os juristas romanos, eles eram unânimes em dizer, principalmente desse período, assim, mais para o final do período bizantino, que foi quando foi compilado o Corpus Juris Civilis, que a vontade do príncipe sempre se presume como sendo conforme ao bem comum. Exato. Né?
E as pessoas às vezes escutam essas coisas e pensam que isso é uma coisa tirânica, uma coisa absolutista, atrasada, né? Sendo que é uma coisa que a gente trouxe para o nosso direito, né? Isso seria um caso da supremacia do interesse público, uma semente no direito administrativo? Seria uma semente da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, né? Os atos da administração pública presume-se que eles são conforme a lei, né? É evidente que isso é uma presunção que admite prova em contrário, porque se não admitisse prova em contrário, aí de fato seria na prática um absolutismo, na prática uma ausência de império da lei, né? E Aristóteles, na Ética Nicômaco, ele já fala, né? Acho engraçado porque no próprio direito administrativo, se você for ver nas doutrinas, ele é bem confuso às vezes. Por exemplo, a gente pega o princípio da presunção de legitimidade e veracidade, ele é um princípio absoluto, ele está em todos os atos administrativos, mas no campo das provas, ele é relativo. Uhum. Aí, tipo, na doutrina, às vezes você encontra, tipo, nós temos aqui a presunção de legitimidade, é uma presunção absoluta, mas no campo do direito administrativo. Mas no campo das provas, quando você traz ele, por quê? É absoluto, tá em todos os atos administrativos. Quando você traz para as provas, já muda. Aí, tipo, o cara que tá ali, eu principalmente, quando eu li a primeira vez, eu fiquei travado, mas meia hora olhando, disse, meu irmão, o que tá acontecendo aqui? Eu acho que até qual era o podcast que tu tá ouvindo? O nome do podcast que tu tava ouvindo? É o Ius Commune Ius Commune, eu tava ouvindo esses dias também. Muito bom. É muito bom mesmo. E acho que eles estavam falando até do estado administrativo, né? Sim. E nos Estados Unidos tem essa tendência lá, que eles têm muito aquelas agências, né? Agências reguladoras. Exato, tava assistindo o Criminal Minds, hoje aí apareceu a ATF lá no... E aí a ATF tem muito regulamento, né? Muita, não sei como é que chama, se é norma, se é portaria, o que é. E não é por força de lei. Lá eu já vi muita discussão acerca disso, de se essas agências têm realmente a legitimidade para poder legislar sobre determinados assuntos, né? A ATF, sobretudo, no campo do armamento civil, que lá é muito... O debate é muito... Não seria uma forma de acalorado. deslegalização, não? Porque dentro das agências reguladoras, né? A gente tem essa doutrina da deslegalização, que o próprio Poder Legislativo, quando for uma questão de índole técnica, né? Ele atribui para aquela agência a atividade regulatória, porque dentro da própria perspectiva legislativa, vamos pegar um exemplo aqui do Brasil, né? Que é a proposta, aí vota na Câmara, vota no Senado, aí vai para sanção ou veto, aí se o presidente sanciona ou veta, aí se vamos supor, vetou alguma coisa e volta para a Câmara, para o Parlamento, de uma forma geral, para ser rediscutido de novo. Isso dentro de uma perspectiva mais técnica é complicado, somente a aviação, águas. Exato, perfeito. Sendo que aí tem um problema da legitimidade, né? O que eu acho que é legítimo, na minha opinião. Assim, porque pensando a grosso modo, né? Mas tem muita gente que pensa assim, mas se não tem o voto popular direto ali, porque, veja, quem tá fazendo essa norma não é necessariamente uma pessoa eleita, né? Pelo povo. E aí, diga. É aquele fundamento de lex populi, né? Exato, exatamente. É essa a questão que está sendo super debatida no momento lá nos Estados Unidos, não é? Porque a gente tem a questão da deferência Chevron, talvez alguém aqui já tenha escutado, né? Não. A questão da deferência Chevron, basicamente tem dois casos, né, que foram julgados pela Suprema Corte Americana e que se tornaram precedente nessa questão de disputas com relação a normas reguladoras de agências. Tem outros também menores, mas os mais importantes são a doutrina Chevron, que foi Chevron Inc. v. Natural Resources Defense Council, e a doutrina Auer. As duas são muito parecidas. A ideia básica é, quando o Congresso faz uma lei, lá eles chamam statute, né? Quando o Congresso faz uma lei que delega algo à agência reguladora, ele vai dizer o que é que a agência pode ou não pode fazer, basicamente. A princípio. Mas nos Estados Unidos existe uma tendência a escrever as leis, né, os estatutos congressuais, com uma linguagem bem vaga. Então, o que a Suprema Corte decidiu na doutrina Chevron é que se a lei é ambígua sobre o que a agência pode ou não pode fazer, então a própria agência, a interpretação que ela vai fazer do estatuto, o judiciário deve ser deferente a essa interpretação. E a doutrina Auer é muito parecida, que é no sentido que
a interpretação que as agências dão às suas próprias normas reguladoras devem ser normalmente acolhidas pelo judiciário. Essas duas doutrinas pressupõem que a decisão da agência não é arbitrária ou caprichosa, né? Como se diz, arbitrary and capricious. Agora, isso encontra limitações, naturalmente. Isso encontra limitações e, nos últimos tempos, a tendência das decisões da Suprema Corte Americana não tem sido de reforçar essa deferência, mas de limitá-la, né? A gente teve o caso Kaiser v. Wilkie, que também limitou o escopo da deferência Auer, demonstrou que não são coisas absolutas, né? Se manteve a doutrina Auer, como por enquanto se mantém Chevron, não obstante existe uma expectativa de mudança com relação a isso. Uma coisa que foi pontuada muito bem é que as pessoas que estão fazendo essas normas não foram eleitas. As pessoas que estão fazendo essas normas são burocratas. E, em certa medida, isso é eficiente e isso é necessário até para algumas áreas do direito. Agora, não é possível que você delegue as coisas mais importantes de um país para os burocratas, para burocratas não eleitos. E é isso que o Chief Justice Roberts tem notado, e ele já exarou essa opinião várias vezes, e no momento existe uma certa expectativa de que esse ano, agora de 2024, a Suprema Corte reveja isso, mas no âmbito doutrinal e de alguns juízes da Suprema Corte, isso já tem uma aceitação maior, que é a Major Questions Doctrine. O que o Chief Justice Roberts propõe é que a questão da deferência administrativa seja vista sob uma ótica de quais são as grandes questões e quais são as questões menores, né? Então, uma questão que tem um peso político, econômico, moral para uma sociedade não pode ficar a cargo exclusivamente de burocratas. É isso que tem se proposto no debate jurisprudencial americano e que talvez em 2024 a gente veja a Suprema Corte aceitando. E as decisões da Suprema Corte americana sempre têm um impacto no mundo inteiro, né? Não só lá, mas também, inclusive, aqui no Brasil, porque os ministros do STF e do STJ não leem só os próprios informativos, né? Uhum. Eles leem também as decisões das cortes estrangeiras. Seria um tipo de procedimentalismo, né, aplicado à parte administrativa, né? Porque a doutrina John Hart, né, de procedimentalismo, ele fala que o intérprete, ou até o aplicador da lei, ele não deve tentar extrair do texto valores substantivos, entendeu? A própria Constituição, ela estabelece o processo democrático de tirar esse valor, no caso seria o processo legislativo, né, o fundamento de lex populi, né, onde os nossos pares, os representantes do povo, que seria o poder legislativo, ele teria esse poder de regulamentar a vida em sociedade. É engraçado porque às vezes a gente, pelo menos a visão política que a gente tem é de que um representante do povo seria o presidente, o chefe do poder executivo, né? Mas ele não é um representante do povo, ele é o líder do povo. Então, quando a gente elege um chefe do poder executivo, a gente quer que ele lidere aquela comunidade naquele momento, mas os nossos pares é o poder legislativo, é algo que eu acho fantástico assim de se ver. E a tradição jurídica americana bota uma ênfase gigante nisso, né? Tanto que por muito tempo se debateu se era legítimo que as agências fizessem regras de qualquer forma, por conta do primeiro artigo da Constituição americana, que é All legislative power shall be vested in the Congress, né? Todo o poder legislativo será colocado no Congresso dos Estados Unidos. Atualmente isso já foi mais ou menos superado. A Suprema Corte já decidiu que as agências podem sim fazer regras, podem sim, desde que o Congresso autorize que elas assim o façam. Então seria tipo uma hipótese de lei delegada? Não exatamente, né? Como se fosse... Mais ou menos. Como se fosse um neoconstitucionalismo, né? Uma força maior precedente, ou... A ideia básica, né? Porque tem aquela interpretação, né? Dos pais criadores, né? Founding fathers, né? A questão do originalismo. O originalismo.
A parte da história do direito tem uma vontade, na verdade, aqui no Brasil, de querer criar Founding Father aqui pro Brasil, né? E é. Esse negócio é meio tosco, né? Os caras ficam, não, é Bonifácio, não é Dom João VI, não é Gonçalves Ledo. Mas enfim, Talvez continua, seja uma perdoe. espécie de anacronismo, né? Total. Essa questão do originalismo, se for aplicar a Constituição de 88, é uma loucura só. Sim. É, Lá nos Estados Unidos, inclusive, é engraçado porque você falou do poder legislativo, do Congresso, né? Tem todo o poder legislativo, mas lá o executivo também tem muita força, né? Sim. O presidente dos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil também, o modelo que a gente adotou, o presidente, o chefe do executivo, no caso, ele tem muito poder acumulado. E aqui é engraçado que se for ver os poderes que eram do poder moderador, na Constituição de 1824, passaram para o presidente da República. Aqui. Então, da mesma forma, assuntos que o imperador decidiria em 1824, hoje o presidente decide aqui. Tu tem um exemplo aí? pra Indulto ficar e mais graça. claro? Indulto e graça. Isso. Indulto e graça. Massa. Isso é tradicionalmente função de monarca, ou de nobre, né? O de nobre, né? Tem o beijamão, né? O beijamão era você entrava no palácio e pedia favores ao rei, né? Indulto e graça. Eu li até uma dissertação de mestrado aqui da UFCE, eu acho. O cara tava falando exatamente sobre indulto e graça aqui na colônia do Brasil. O São Luís, né, rei de França, ele era conhecido por deixar as portas do palácio abertas, né? Para as pessoas entrarem e pedir. e dava a justiça debaixo do carvalho. Né? Exatamente, É muito famosa a cena de São Luís debaixo do carvalho fazendo a justiça entre os litigantes. Né? Uma imagem, inclusive, que existe hoje na Corte de Cassação, se não me falha a memória, lá na França. Ou é na Corte de Cassação ou é no Palácio da Justiça. Existe uma estátua bem grande, uma escultura de São Luís debaixo do carvalho fazendo a justiça. Interessante, né? A gente vê, assim, aquela semente da justiça, né? A equidade vindo, de certa forma. Aquele princípio de equidade platônico que a gente vê, né? E é até engraçado porque a lei de introdução à norma de direito brasileiro, não lembro qual artigo, mas ela vai dizer que em casos especiais pode ser utilizada a equidade quando for admitido. Essa é a parte do direito subsidiário, né? Até 1916, o que vigorava aqui eram as ordenações do Reino de Portugal. Ou seja, o Brasil foi o país que, durante mais tempo, se perdurou o antigo regime. Que até 1916 a gente usava as ordenações, que é uma obra, né, do ancião regime. E além das ordenações, a gente tinha o direito romano também, como fonte do direito subsidiário. O direito romano e o costume e as tradições. Aí você vê como é que uma obra jurídica dura tanto tempo, né? E o código comercial na parte marítima, se eu não me engano, Sim, durou ainda. mais tempo ainda. Não, ainda está em vigor, não? Tem coisa Não, bem perdão, grande. não é a lei de introdução, não. É o Código de Processo Civil, no parágrafo 1 do artigo 140, ele vai falar justamente sobre o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei, né? Perfeito. Mas na LINDB também tem alguma previsão sobre direito subsidiário. Não vou lembrar qual artigo, mas ele fala de costume. O juiz Uso e decidirá conforme Analogia, analogia, Exato. costumes e e princípios gerais de direito. Acho direito. que é artigo 4º, tenho quase certeza. E isso é uma previsão assim, que é bem interessante a gente ver como ela se tornou anacrônica com o surgimento do neoconstitucionalismo. Porque o neoconstitucionalismo deixou de ver os princípios como uma fonte subsidiária da lei e passou a ver como algo que, às vezes, é o único fundamento para as decisões judiciais. Né? A gente vê isso muito no âmbito do STF. A regra da derrotabilidade das da regras. derrotabilidade das regras, sim. E a gente vê que existe até um esforço da parte do legislativo de impedir que os princípios se tornem o único motivo para as decisões, né? Inclusive, a Lei de Segurança Jurídica, né, que mudou muita coisa da LINDB, acrescentou explicitamente um artigo dizendo que o juiz ele não pode decidir com base em princípios de forma abstrata sem ligar ao caso concreto, né? Tem dispositivo assim no CPC também. Existe um esforço muito grande de impedir que isso se torne a única fonte, né? E antes a gente... Sim, só para ficar mais claro, Gabriel, quando o juiz ele se vale de um princípio, ele tem que sopesar também com a regra e o caso concreto, né? Sim, sim. Na realidade, a regra ela tem que ter a prioridade na maioria dos casos, né? Porque a regra
A regra já é uma ponderação. Né? É uma questão de subsunção, né? Você tem um fato, a lei é uma brincadeira de Tetris, né? Encaixou regra e é fato. O princípio não. Já ouviram a doutrina da Cachanga? Famosa. A famosa doutrina. Tipo, o Cachanga princípio real. é como a Cachanga Cachanga. real, É a Cachanga, porque, tipo assim, a pessoa tá lá, sei lá, eu quero decidir que Star Wars é constitucional, aproveitando ali o feedback do Star Wars. Então eu vou pegar, não com Agora, base... explica a doutrina da Cachanga Não. pro pessoal que não é familiar. A doutrina da Cachanga é o seguinte, Cachanga era um jogo que Tem um cassino que se Um joga rapaz- todos os tipos de é. jogos. Vai, pra você que tá mais aí, é porque eu sei mais a lição de moral, na fábula, né? Eu não estudei aprofundamento, não, mas em resumo, que é a Cachanga. Era um jogo que ninguém conseguia ganhar, porque toda vez que a pessoa tava jogando lá, o cara jogava não se lembra se era uma Inventaram uma carta. regra nova, né? Jogava Cachanga, batia, aí o povo, como assim? Aí até que um cara lá teve Esperto. a lógica de entender e na hora que o cara jogou a Cachanga, ele disse Cachanga reversa, aí tipo, quer dizer, não tinha regra, o cara que criava as regras na hora pra ele sempre ganhar. A garantia sou eu. A garantia sou Joe, é tipo isso aí, é para uma criança de 5 anos, né? Bola é minha, se eu não jogar bola hoje, ninguém joga mais. Mas A fábula era mais ou menos essa. Né? Tem o cassino, aí o cara joga todos os jogos. Aí chega um cara dizendo assim, não, eu só jogo Cachanga. Aí ele não explica as regras, aí o cara vai jogando, só vai perdendo e descobre que a única regra é que você tem que falar Cachanga. Aí o cara fala Cachanga e o outro aí diz Cachanga real. Pronto, ganhei. Né? Então, a regra ela é inventada na hora. A lição de moral, né? Pegando um Então, gancho que eu me lembrei agora aqui, da questão do poder legislativo e tudo mais, aqui no Brasil a gente tem as súmulas, né? Sobretudo as súmulas vinculantes, né? Sim. Que isso aí em Portugal tinha também, era chamado Assentos da Casa de Suplicação, e isso caiu lá. Caiu porque entenderam que era de fato uma prerrogativa do poder legislativo que estava sendo arrogada pelo poder judiciário, né? E aqui no Brasil a gente tem, até nos exames de ordem de constitucional, tem caído muito súmula vinculante. Tava dando uma Demais. olhada nas questões, é muita súmula vinculante que cai. Então, assim, tem... É como se fosse um ornitorrinco, né? Tipo... Como é que eu posso dizer? Não é ornitorrinco não, perdão. É uma cena de humor, né? Tipo, tem cheiro de lei, tem gosto de lei, tem cara de lei, mas não é lei. Sim, tá é. entendendo? Eu acho que a ideia inicial, eu não, na verdade nem tenho certeza, mas era pra ser como se fosse uma orientação jurisprudencial, né? Assim, A lógica das súmulas é isso, estamos decidindo assim, né? né? É uma unificação da jurisprudência no enunciado sumular para que os juízes eventualmente sigam. Sem desprezar o livre convencimento, a persuasão racional, no caso concreto, né? Sim, perfeito. E aí que tá, não é? Porque a questão da súmula vinculante é porque a ideia era introduzir no direito brasileiro uma lógica semelhante ao stare decisis, que é o modelo que se adota nos países de common law. Sim, exatamente. Agora, a gente não tem essa tradição, né? A gente tá não sendo tem essa criada tradição, agora, tá sendo né? criada agora. E foi sendo e uma forma de implementar isso foi por meio das súmulas vinculantes. E o CPC coloca um ênfase gigante no sistema de precedentes, né? Você pode dar tutela da evidência com base num precedente vinculante, julgamento, improcedência liminar do pedido, N coisas que o CPC permite fazer mais rápido com base nos precedentes. Mas, e de fato, isso é algo que dá uma maior racionalização para o sistema, né? Porque realmente faz sentido que a gente não permita que cada juiz decida como dar na telha, mas precisa existir o espaço do livre convencimento motivado, porque senão você transforma o juiz num automatismo, né? Exatamente. Num autômato. Precisa de um robô, né? Melhor fazer um robô, porque ele só chega lá e cabe, não cabe, pronto, descarta. Com inteligência artificial ainda por cima é que vai desandar o negócio mesmo. Porque se aliar a inteligência artificial com unificação jurisprudencial, unificação de decisão, aí lascou mesmo. Vai ser tudo a mesma coisa, não vai precisar nem mais do juiz mais. Vai mandar um e-mail lá e vai responder. Mesmo assim, os juízes WhatsApp decidem contra os automático. precedentes. Sim. Mas eu acho que tem que ser, sabe? Porque o debate ele tem que ser ventilado, né? Não adianta se criar várias doutrinas, vários tipos de casos, porque cada caso ele tem a sua própria peculiaridade. Isso. Sim. Eu não vejo muito com bons olhos a questão da unificação de decisão e tudo mais, não. Eu acho que, inclusive, é complicado a gente falar disso num país do tamanho do Brasil,
que a gente tem costumes diferentes, tem... A legislação local, não vou nem entrar nessa legislação local, porque A legislação também a local gente aqui muda é muito pouca coisa. exatamente, é um federalismo, mas é um federalismo meio unificado, é uma coisa meio diferente. Uma coisa assimétrica, né? É, assim, a gente tem federalismo porque a gente tem estado e, em tese, tem autonomia local, mas você pega a Constituição, você vai ver quais são a competência da União, é praticamente tudo. Praticamente tudo, né? Pelo menos na parte legal, né? Assim, Não é à toa que é até engraçado, porque você vai no artigo, acho que é 21 e 20, os artigos 20 seguintes, né? Vai dar a competência administrativa e legislativa da União, né? A concorrente e a dos municípios. Aí, tipo, o Estado é tipo o primo pobre, né? Tipo, ó, tô dando pro município, o que sobrar é teu, filho. Sim. É residual. Uhum. É engraçado, porque... E aqui Mas E entra aí que tá, isso segue o modelo da Constituição Americana, porque a Constituição Americana também estabelece os poderes dos estados de uma forma residual. É porque lá também é um federalismo que só existe União e Estados, né? A gente inventou aqui Município. colocando o município como ente federativo. Mas na Constituição Americana a lógica também é a mesma. Você tem as competências do governo federal, emitir moeda, decidir sobre... assuntos de interesse nacional, né? Assuntos de interesse nacional, né? Se eu não me engano, falências tem que ser tratado por lei federal. Mas pois é uma cláusula interessante, né? Porque de resto eles normalmente delegam tudo para os estados. Aí eles alocam as competências do governo federal, que são competências muito restringidas, né? E aí o resto é dos estados. Sendo que aqui a gente seguiu a lógica de dar competência residual para os estados, mas não seguiu a lógica de deixar um governo federal reduzido. Então o governo federal faz tudo e um pouquinho que sobrar é dos estados, né? Sim. Com exceção daquele artigo muito curioso que diz que o sistema de gás canalizado é da competência dos estados, vedada a sua regulação por medida provisória, né? Uma coisa extremamente específica, né? Por algum motivo decidiram botar lá na Constituição. No estado. Pois é, mas o que eu tava dizendo é o seguinte, que tem tanta diferença que não sei se faz sentido a gente tentar deixar tudo uniforme de lei, de decisão judicial, porque cada local tem sua realidade. E aí, em tese, o juiz local conheceria melhor a realidade da sua comarca, né? Do que o desembargador ou o ministro, né? Sendo que aí eu já puxo outro assunto também, que é a questão do Exame Nacional da Magistratura. Não sei se vocês viram isso aí. O Enan, né? O famoso Enan. Aí, Breno, tu é concurseiro, o que é que tu achou disso Rapaz, eu acho complicado porque você já vai fazer um concurso, certo? Eu acho que até viola o princípio do livre acesso ao concurso, né? Uhum. Na magistratura. Porque, tipo, o próprio concurso ele já serve como uma seletividade. Ele já é seletivo por natureza. Então, você faz ali, por exemplo, uma prova para magistratura, uma prova objetiva, entendeu? Que é pesadíssima, principalmente porque tem banca própria. Então, tem muita posição que é do próprio tribunal, dos próprios juízes ali, Perfeito. que complica já a situação. Você não tem uma posição num livro de Gilmar Mendes, ou num livro de Pedro Lenza, ou num livro de Alexandre de Moraes, ou como é o nome daquele doutrinador, José Afonso da Silva. Uhum. Você tá o Adil Amigo Boulos, né? Você tá num ambiente muito restrito, né? Você está dentro do próprio tribunal, procurando entender a doutrina do próprio tribunal. Uhum. Isso dificulta muito, porque não é algo nacional, é algo extremamente regionalizado. Sim. E aí, vai ser permitida a transferência de juiz entre... Rapaz, já foi aprovada a emenda. Foi aprovada a emenda constitucional nesse sentido. Pois é, isso agora, é complicado demais. E outra coisa que se há de considerar também eu já vi muitos doutrinadores levantando a questão da inconstitucionalidade do Enan, porque você está criando um requisito para a magistratura que não tem na Constituição e não tem em lei. Um requisito para todos os tribunais do país. Sim. Então, é uma questão muito complicada sob o ponto de vista da constitucionalidade dessa norma, né? Porque não é nem uma lei, é uma resolução do CNJ que criou isso aí. Então... pois é, o CNJ foi criado na mesma oportunidade das súmulas vinculantes, né? Com a emenda constitucional 45, né? Caiu aí, ó. Um problema técnico aqui. Vai lá, vamos lá. Eu não sei se vocês já viram tem um livro do Dalmo Dallari, O Poder do Juiz. Já viram esse livro, não? Não. O mais conhecido é aquele Teoria Geral do Estado, né? Isso. Tem esse também. Ele é professor da USP, eu acho, né? Livro se não me engano, né?
Me recomendaram esse livro aí, eu comprei no Frente Virtual, tá pra chegar aí, mas eu acho que vou ler, vou ver se eu vou trazer ele pra ver se é interessante ou não. Ver se já tinha ouvido falar, ninguém ouviu falar, não? Não. A única parte assim que eu vejo mais ligada à magistratura é a questão daquela, vamos puxar para o direito administrativo mais uma vez, né? Aquela classificação de agentes, né? Se eles seriam agentes públicos ou seriam agentes políticos, se eles seriam servidores públicos, né? Porque, gostando ou não, o judiciário, ele não obedece à hierarquia, o escalonamento. Eles são, tanto o legislativo quanto o judiciário, eles são horizontais no plano na sua função típica, né? De judicar, e no legislativo na função de legislar. E o judiciário, ele é um poder. É o poder de decidir, né? O terceiro imparcial decidindo o litígio no caso concreto, né? A trilogia que a gente chama do poder judiciário, né? A lide. E é um negócio que eu acho interessante essa parte aí. É um negócio que tem que ser lido, né? E as pessoas têm que entender a legitimidade do juiz nesse sentido. Sim. E até que ponto essa legitimidade vai. Entendeu? Porque como a gente está num ambiente de neoconstitucionalismo, a gente vê que há um enfraquecimento dos demais poderes, né? Sim. E uma assunção do poder judiciário como um terceiro executivo, né? À toa que a gente tem aqui o estado de coisas inconstitucional, né? Que foi decidido, um artifício, né? Uma coisa... O estado de coisas inconstitucional. O caso lá que, tipo, determinadas políticas públicas, eu vou tentar traduzir mais ou menos a doutrina do estado de coisas inconstitucional, que o Poder Judiciário pode determinar políticas públicas, Sim. Que simplesmente Obrigação de fazer, né? Dando obrigações aos demais poderes legislativo e executivo com o base no neoconstitucionalismo, porque violou a dignidade da pessoa humana. Parece uma cachanga, né? O negócio do neoconstitucionalismo é exatamente isso, porque ele cria um esvaziamento, como tu colocou muito bem, e essa ubiquidade, né, da dignidade da pessoa humana que você usa como justificativa para tudo, isso cria uma insegurança jurídica tremenda, porque ninguém sabe o que é que o judiciário pode decidir amanhã, né? E, assim, eu não acho nem que é a questão de você colocar uma obrigação na administração pública quando existe um comportamento claramente ilegal da sua parte, tá errado, né? Se a administração pública tem um comportamento ilegal, então é evidente que o judiciário vai impor uma obrigação de fazer a ela que se adeque à norma legal. Agora, outra coisa é você botar o judiciário no papel de condutor da política pública, né? Isso aí é uma coisa extremamente complicada. Não, e é até engraçado porque tem um próprio precedente das cortes, acho que é do STF, se eu não me engano, sobre a súmula vinculante número 24, né? Que fala sobre os crimes tributários. Não. Entendeu? E ela fala que a questão é porque é o seguinte, elas dizem que os crimes tributários materiais dependem da constituição definitiva do crédito tributário para poder ser... Sim. Como é que se diz? Para poder acontecer, né? Então, a consumação para a consumação do crime, depende da constituição definitiva do crédito tributário. E, em precedente, foi discutido sobre a retroatividade ou não. Aí o que é que a Suprema Corte disse? Retroage. Porque entendimento jurisprudencial não é uma lei. Não é uma lei. Então, bicho, qual a segurança jurídica disso aí? Se o próprio princípio da legalidade, ele traz a vedação aos fatos ocorridos anteriores, né? Beleza, o cara cometeu um crime, mas essa forma do que está sendo julgado é complexo, porque há uma prejudicialidade. Então, de certa forma, fere a anterioridade da norma, vamos assim dizer, né? Isso é uma coisa que o Lon Fuller, ele traz no livro dele, A Moralidade do Direito, né? E, assim, claro que essa questão da irretroatividade é algo que é uma questão de lógica do direito, né? Se o direito ele não é retroativo, ele é arbítrio. Se o direito não é irretroativo, ele é arbítrio. Se a gente decide o que as pessoas podem ou não fazer depois de elas terem feito, isso é arbítrio, isso não é direito, né? Somente em casos extremamente específicos que a gente pode cogitar de uma retroatividade que não seja uma ofensa à noção de direito. Porque um sistema jurídico, para que ele exista, ele precisa ter regras. É isso que o Lon Fuller ele traz como a moralidade interna, né? A gente precisa ter regras, a gente precisa que essas regras sejam cognoscíveis para as pessoas, a gente precisa que essas regras sejam estáveis, as pessoas precisam confiar nessas regras para traçar suas ações futuras, e a gente precisa que essas regras sejam irretroativas, porque senão nem o passado está a salvo, né? Nem o que você fez já está a salvo.
Porque, do contrário, não tem sistema jurídico que sobreviva. Você cai num completo caos institucional. Tem aquela decisão recente, né, do STF sobre a coisa julgada. Uma Sim. questão tributária que eu não entendo muito bem. Tu só tá falando isso aí, Gabriel? Então, Foi aquela que tu levou no... sim, Foi. na questão das políticas públicas, a gente teve outro precedente do STF bem recente também, e que foi até interessante, foi uma demonstração de autocontenção. Eu acho que o relator foi o Barroso, Foi o inclusive, Barroso, foi. né, em que o STF decidiu basicamente que o judiciário ele não pode impor, não deve impor medidas concretas quando a gente está falando de proteção do mínimo existencial. Então, o judiciário deve optar por traçar um plano, né, por dizer quais são os objetivos, e aí a administração pública vai apresentar qual é o seu plano para resolver aquele problema. Eu acho que foi uma decisão bem interessante, num sentido de autocontenção, né? É certamente muito melhor do que o judiciário sair dizendo onde que tem que construir hospital, onde que tem que construir creche, porque isso também não faz sentido com a visão, com a missão institucional do Poder Judiciário. E também facilita bastante, né, a questão da atuação do próprio gestor público para se conformar com as decisões do judiciário. Supondo, é claro, que esse precedente se mantenha estável e que seja obedecido regularmente pelos juízes, né? Tu acompanha os posts do Adrian Vermeule No Substack? Substack dele, às vezes eu leio, eu não li tudo ainda. Eu também não. E aí tem que pagar, né? Inclusive os mais antigos tem que pagar. Eu não paguei, não. Eu só consigo ler o que tá recente. E tem um prazo também. Aí depois que eu perdi o prazo, aí ferrou. Não tem como voltar atrás. Mas eu li um texto interessante dele falando sobre separação de poderes, né? Era mais ou menos assim. Ele falava sobre separação de poderes e rule of law. Como é que... Rule of law em A doutrina do português? Rule of Law é... Ixi, não lembro mais não. É o que Aristóteles diz na Ética de Cômaco, né? Nós Estado de preferimos, direito, nós preferimos que a lei reine e não pessoas. Exato. É o Mas Estado de basicamente, Direito. basicamente o Estado Estado de de Direito. Não, tem outro termo. Mas enfim, vamos usar Estado de Direito porque eu acho que funciona muito bem. E aí ele falando assim que não é bem assim que se não houver essa separação... Seria mais ou menos Tradicional. os frios e contrapesos, o check and balance. Exato, mas você consegue ter esse sistema de freios e contrapesos sem ter essa separação tradicional. Tradicional não, né? Isso é moderno, de poderes, né? Não é bem assim que... porque se não for do jeito que judiciário, legislativo e executivo, não tem checks and balances. Não, você consegue ter... Pelo menos existia uma espécie de checks and balances antes disso, né? E aí já vai outro problema, que o poder é uno ou ele é divisível? Não, o poder é um só. Um só. É um só. Mas você divide, teoricamente, em O três... que pra poder- teoricamente é dividido são as funções, né? Exato, Funções. E, inclusive, a doutrina constitucionalista mais recente já adota isso. Né? Os constitucionalistas mais recentes não adotam mais essa noção rígida de que existe uma separação de poderes. Né? E a nossa própria Constituição não adota uma separação totalmente rígida de poderes. A função típica e a função atípica, né? Sim. Essa doutrina mais moderna, que o judiciário ele pode legislar, ele pode propor, né, a sua lei orgânica da magistratura e também ele organiza suas funções ali dentro, né? O legislativo ele Sim. administra e também ele julga o presidente nos casos nas ações de impedimento, o famoso impeachment, né? E o executivo ele administra e faz julga nos tribunais administrativos e edita Medida provisória. provisória, o decreto autônomo, né? E como o Bruno falou muito bem, a noção de poder que limita o poder é algo que é tão antigo quanto a própria ideia de direito. Exato, perfeitamente. Que a gente vê, por exemplo, no municipalismo, né? O municipalismo é o melhor exemplo disso. Na Península Ibérica, os fueiros. Sim. Né? A gente vê que... A paróquia em Portugal chama paróquia ainda. Sim, então sempre existiu essa noção de que o poder limita o poder. E o professor José Pedro Galvão de Souza fala, inclusive, no livro dele, Iniciação à Teoria do Estado, um livro interessantíssimo. Muito bom. Livro, assim, absolutamente essencial para qualquer estudante de direito, que o poder legítimo é o poder limitado. E essa é uma noção que existe, de novo, desde sempre. É uma coisa que é sinônima com a ideia de direito. Sim. E no direito moderno, né? Eu digo assim, na política e no direito moderno,
quando você acaba com as divisões na sociedade, é todo mundo igual agora. Você não mais tem uma classe para reivindicar direito. Você tem indivíduos. E o indivíduo sozinho, ele obviamente é mais fraco do que uma classe inteira para reivindicar um direito, ou que o poder público haja de maneira X ou Y, né? E aí, antes tinham putz, esqueci o As nome. corporações. Corporações de ofício, exatamente. Corporações Corporações de de ofício que podiam fazer esse tipo de reivindicação em nome de uma classe, né? Hoje a gente tem sindicato, não é a mesma coisa, mas é um tipo de associação. Pois é, a ideia do sindicato é precisamente possibilitar isso, né? Uma Exato. reivindicação de classe. Uhum. E no direito comparado a gente tem alguns exemplos bem interessantes de países que mantiveram algum nível de representação classista. Na França, por exemplo, isso a gente tinha por um tempo aqui no Brasil, na Justiça do Trabalho, em que as juntas de julgamento mesmo de casos eram compostas por representantes dos trabalhadores e por representantes dos patrões, dos grêmios patronais. Existiam também os juízes classistas. Os juízes, é disso que eu tô falando mesmo, né? Dos juízes classistas. E na França até hoje existe isso. A Justiça do Trabalho na França tem uma organização que gira em redor dos representantes classistas. Uhum. Então, existem ainda experiências no direito comparado de proporcionar uma representação de classe que seja realmente efetiva, né? Que realmente traga o que o professor José Pedro Galvão de Souza chama de liberdades reais. Sim, perfeito. Porque quando a gente atomiza a sociedade, né? Como tu disse, fica só o indivíduo, a gente tem liberdades abstratas, mas nem sempre a gente vai ter as liberdades reais. Uhum. E o papel das representações de classe é exatamente garantir que você tem liberdades reais, concretas. Uhum. Eu acho que é nesse livro que ele fala do princípio da subsidiariedade. Subsidiariedade. Né? Exato, que ele vai dizendo que o poder federal só faz pelo Estado aquilo que o Estado não conseguir fazer, Sim. e o Estado só faz pelo município aquilo que o município não conseguir realizar sozinho, o município só entra no âmbito da família, o que é que a família não consegue, ou da população, o que é que a população não consegue fazer, a população na família, daquilo que a família não consegue fazer, e por fim a família no indivíduo, naquilo que o indivíduo não consegue realizar sozinho, né? E aí, claro, a gente tem que ter a devida ponderação nisso aí, porque o que é uma sociedade perfeita, né? A gente traz isso dos teólogos clássicos, dos escolásticos, e também, em certa medida, de Aristóteles, né? A sociedade perfeita é aquela que tem em si tudo aquilo que ela precisa para atingir o seu fim. Uhum. A família não é uma sociedade perfeita. Sim. A família é a base da sociedade, mas ela não é uma sociedade perfeita. Exato. A sociedade perfeita é o Estado, a sociedade politicamente organizada. Uhum. Né? Então, a ideia da subsidiariedade não é dizer que cada um faz o que der na telha. Exato, perfeito. A ideia da subsidiariedade é que o poder... Você não consegue fazer tudo sozinho, né? que você não consegue fazer tudo sozinho, mas na medida em que é possível as coisas se organizarem de forma autônoma, de forma mais local, isso é sempre preferível. Uhum. Isso resvala, de certa forma, no âmbito processual civil, na questão da substituição processual, né? Não sei se vocês lembram que o sindicato pode substituir a parte no processo. É uma forma que a Constituição encontrou de trazer uma representação classista, né? mais eficiente no âmbito processual. E essas associações são tão orgânicas que, mesmo que não exista formalmente, ela vai existir na sociedade. Sim. As pessoas inevitavelmente vão se unir em torno de um ideal comum, ou vão se unir por uma... Isso é todo Faz parte da própria sociedade. Exato, Né? É algo que diz respeito à sociedade. Orgânico, não tem como... A sociedade politicamente organizada, ela exige essa forma de representação. Uhum. O sindicato, ele é uma forma moderna do que antes a gente tinha as corporações de ofício, né? Claro, não é a mesma coisa, não é exatamente a mesma coisa, mas assim, a ideia central é muito parecida, né? Porque como os sindicatos surgiram? Os sindicatos não surgiram porque alguém botou na Constituição que a partir de agora teria sindicato. Uhum. Pelo contrário, né? Como os romanos já diziam e o Miguel Reale trouxe para o nosso direito, do fato é que surge o direito. Sim. Então, o associativismo, principalmente o associativismo, claro, a família é o mais natural imediatamente, né? Mas também isso que a gente chama de corpos intermediários, né? As associações de classe, as associações civis,
tudo isso é quase um corolário da lei natural. As pessoas fazem isso para se defender, para defenderem os seus direitos de uma forma organizada, como o Bruno muito bem colocou. Uhum. E até essa questão de checks and balance, né? Voltando um pouco na discussão, mas essa ideia moderna já dava para se ver isso em outros períodos, né? Tipo assim, por exemplo, em Roma, a gente tinha o tribuno da plebe, né? Que era um tribuno eleito pela plebe para ter a representação no Senado romano, que antes era ocupado só pelos Pelos patrícios. patrícios, que O era o tribuno pessoal... tinha poder de veto. Exatamente, E o tribuno era sacrossanto. Ninguém Exato. podia encostar no tribuno. Exatamente. Era pena perfeito. capital. Nas monarquias orgânicas também acontecia a mesma coisa. Os nobres tinham um grande papel em frear o monarca, né, nas decisões que fossem erradas. Inclusive na Carta Magna, né, de 1215. 1215? Isso aí. Tô afiado, hein? Tô afiado. A Carta Magna, ele prevê o tribunal do júri, né? E o tribunal do júri é que você era julgado pelos seus pares. E veja, isso é uma forma de você impedir uma injustiça, uma tirania. Sim. Porque é justo você ser julgado por alguém que está no seu mesmo nível que você, e não tá acima ou abaixo, né? Não, isso é interessante, vocês falando toda essa questão histórica de Roma, porque até hoje isso tem reflexo na sociedade. Uhum. O próprio princípio da insignificância, que é adotado jurisprudencialmente, Sim. né? Vinha daquela premissa, né? O pretor, ele não cuida de coisas insignificantes, não é? Exato, exatamente. É engraçado, porque a pessoa fala, a gente tem tanto uma questão de abraçar teorias modernas, mas muitas dessas teorias que são modernas são, vamos dizer assim, reescrituras de coisas que foram adotadas nos primeiros séculos. Alguém fez um levantamento, não lembro qual era, não lembro os números, infelizmente, mas era assim, de 1.000 e tantos artigos do Código Civil, 900 e tantos são do Corpus Juris Civilis. São oriundos de lá, né? Praticamente E... Caramba, eu esqueci. Embora eu vou... Antes que tu se lembre. Embora o Código Civil tenha muita influência napoleônica também, né? Também. Não sei se vocês assistiram aí o filme do Napoleão. Não. Tá aí. Não, é à toa que acho engraçado porque Napoleão foi um cara fantástico, que até dentro da própria classificação de Constituição, tem a Constituição que é meio que adotada por Napoleão, né? Que é a Bonapartista, que vai falar justamente sobre isso. O cara criou a Constituição aí para dizer assim, tipo, eu não sou um cara tão egoísta assim, eu vou submeter a um referendo popular e... Bicho, o cara... Vários países da Europa ali tinham ordenações, né? Que nem o Reino de Portugal. Sim, eu lembrei agora que eu ia falar. Digamos que você vai. Tu estava falando dessa questão da subsidiariedade, né? Você vê que nas monarquias orgânicas, né, existiam os parlamentos locais também. Sim, as cortes. As câmaras locais. Na Espanha, isso só vai ser extinto, eu acho que na época dos Bourbon, que é o que chama... Século XIX, então. Não. Século XVI, XVII, eu acho. Não. 17, 18, por aí. Certo. Eu acho que foi na época dos Bourbon já, que foi com os decretos de nova planta, que foram os que extinguiram os parlamentos locais. E os juristas da época viram isso com olhos muito negativos, né? Uhum. Tinha um jurista espanhol, que eu não lembro o nome agora, dessa época mesmo, que dizia que com esses decretos só o que subsistiria seria o arbítrio do rei. Sim. Que foi uma previsão muito acertada, né? A gente sabe que o professor José Pedro fala disso muito bem. O absolutismo foi o que levou à queda do ancião regime. Sim, isso que eu ia falar, complementando, tem tudo a ver. As ordenações de Portugal só sobreviveram porque Dom João VI trouxe para o Brasil em 1808, na oportunidade que Napoleão invadiu a Península Ibérica. Porque Napoleão, quando invadia a Península Ibérica, ele mexia no direito local. Ele impunha o Código Civil napoleônico e, bom, acabou. Vai ser agora esse Código Civil aqui e acabou-se sem... Engraçado, porque essas ordenações ficaram até 1830, né? A maioria delas. Não, até 1916. Não, no caso eu tô falando do direito penal. Sim, que tem o Código Criminal, né? As Afonsinas, né? As Manuelinas e as Filipinas. Em 1830, para ver o Código Criminal do Império. Né? Exato. Tinha um movimento de codificação no Império, mas não conseguiu ser realizado plenamente, né? O Código Civil só veio sair em 1916. Até um paraibano que trabalhou. Acho que é o José Soriano de Souza.
Acho que é esse o nome É, dele. o Soriano, ele é Soriano paraibano, Souza, se não me falha a É, memória. exato, ele Foi um trabalhou dos- no... E era juiz naturalista também, diga-se de passagem. Tem que causar, vamos causar. Naturalista Esse- clássico. Clássico. Nessa época do século XIX, né, a gente tinha uma tendência muito forte à codificação, Uhum. pessoal, e o tempo de Napoleão ilustra muito bem essa fase do direito em que o pessoal achava que o código resolvia tudo, o legislador resolvia tudo. Sim, inclusive se seu problema não estivesse no código é porque não era um problema. Sim, procurei, tá aí, não é. Então deixa pra lá que não é um problema não. A adoção da legalidade no sentido amplo, né? Você pode fazer tudo aquilo que a lei não prevê, né? Exatamente. A questão era que o direito francês sempre foi muito centrado na lei, e hoje em dia isso é algo que eles trazem, né? A herança jurídica francesa é uma herança que privilegia a lei em sentido estrito e formal. Uhum. Tanto é que o francês ele não confia em juiz. O francês não confia em juiz. E a própria Corte de Cassação, que é o órgão de cúpula do judiciário francês, inclusive uma das juízas deu uma entrevista recentemente, eu tinha lido, em que ela fala, olha, nós não acreditamos em uma sociedade governada por juízes, né? Eles sempre foram muito cautelosos com isso. E o Tocqueville, em Democracia na América, né, ele fala, inclusive, que o modo americano de encarar os juízes era um modo quase aristocrático. Eles viam os juízes americanos como uma aristocracia, o que faz um certo sentido, né? Mas para os franceses, que pós-revolução se tornaram completamente avessos à ideia de aristocracia, eles passaram a entender os juízes de outra forma completamente diferente. Então, no tempo de Napoleão, o juiz era a boca da lei. Uhum. O juiz decide como a lei diz que tem que decidir e ponto. Sem espaço para criatividade judicial, né? Hoje não existe o mesmo rigor, é claro, mas... Mas muita gente quer que seja assim. Sim, Né? tem gente que quer que seja. Até da sociedade em geral, assim, você conversa com pessoas. Eu não tô querendo dizer que o leigo não tem direito a dar a opinião dele, tá? Tem muito direito, porque o direito vai em cima dele, né? Então ele tem todo total direito e total condições de expressar a opinião dele. Mas muita gente acha que o juiz tem que ser só a boca da lei e acabou-se. Mas não é bem assim, né? Ele tem que levar outras coisas em consideração, né? Desculpa interromper. O legislador não pode prever tudo. Exato. O legislador não tem como prever tudo, ele não é onisciente. E por conta dessa herança histórica que o direito francês tem essa tendência, né, de hiperlegalização. Uhum. Até hoje, inclusive, não são os juízes que fazem o controle de constitucionalidade. O juiz na França, ele não tem essa autonomia de controle difuso, e nem é a Corte de Cassação, que é o órgão supremo do judiciário, que faz o controle concentrado. Quem faz o controle concentrado é o Conselho Constitucional, que é um órgão político que é mais ligado ao executivo. A forma de organização constitucional francesa é muito, muito interessante. Não tem... É complexo, né? É muito complexo, né? Porque tem o contencioso administrativo. Exato, também. Quem julga as causas envolvendo o Estado não são os juízes togados, é o Conselho de Estado. É a Justiça Administrativa. Portugal tem realmente Justiça Administrativa. Justiça Administrativa, que o órgão máximo não é a Corte de Cassação, de novo, é o Conselho de Estado, que é um órgão ligado ao Executivo. Esse tipo de, digamos assim, a instituição, né, faz as vezes do CNJ, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo. Não, porque é algo semelhante. Não tem muito a ver, porque o CNJ, a ideia do CNJ é que seja algo que regula... Um órgão corregedor. É, um órgão corregedor, é uma corregedoria nacional, né, em tese. Algo que vai tratar das questões administrativas do Poder Judiciário. A Justiça Administrativa, ela é um ramo da justiça mesmo, né? Como aqui a gente tem a Justiça do Trabalho, sendo que é algo que é dissociado do Poder Judiciário, não é judiciário. É um Conselho de Estado, se eu não me engano. O Conselho de Estado é o órgão de cúpula. Mas o Tribunal Administrativo, ele simplesmente não é judiciário. Ele é outra coisa. É tão interessante até porque quando ele decide, você não tem como recorrer ao judiciário. Foi decidido no Tribunal Administrativo, acabou-se, morreu lá. Então, tem esse divórcio mesmo, essa dissociação entre o Poder Judiciário e o Tribunal Administrativo, né? Que eles chamam de contencioso administrativo. Contencioso. Na doutrina em direito administrativo. Diferente do nosso, né? Que já adota a justiça, o princípio da unidade de jurisdição. A justiça ela é una, né? Então, é inafastável. É inafastabilidade. Bom, o nosso tempo está acabando, né?
Quero agradecer aí a Glauber por nos disponibilizar o podcast e estamos à disposição aí para qualquer coisa. E reitero que o canal a gente vai fazer mais nessa pegada teórica, prática. Claro que os meninos gostam mais da teoria, mas assim, eu e Breno, assim, a gente gosta mais da prática, que a gente tá imerso na prática, né? Mas é bom que seja assim, porque enriquece mais as discussões, né, os debates. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu. E assim, gente, pra encerrar, qualquer besteira que a gente vai falar daqui, Corrijam, por favor. corrijam, por favor. Não se Publicamente. acanhem publicamente, a gente é bem tranquilo com relação a esse sentido. Somos todos aprendizes, o direito ele é extremamente mutável. Exato. E assim, a gente é aberto ao debate. E a ideia que a gente teve aqui era de todo mundo aprender, né? Cada um aprender Cada um aprender com o outro. né? E assim, eu gosto muito dessa temática, né? À toa que vocês veem que eu fico enchendo o saco de todo mundo, eu puxo pro constitucional, pro administrativo, pro penal, processo penal, elas vão sair muito de civil. Mas a área de direito público, assim, que é minha, eu fico puxando porque eu acho que é interessante para vocês entenderem que a classificação do direito que a gente tem, ela é doutrinária. O direito, ele é uno. Então, o que a gente divide em ramos, né? É de uma forma mais doutrinária, que a gente faz aquele que a gente chama de brainstorm, né? Uma tempestade de ideias, né? Didática, né? Essa divisão. É. Enfim, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.